Boa noite, boa noite. Obrigado pelo convite. É um privilégio, mais uma vez, estar aqui com vocês nessa noite fria, né? Mas como é bom a gente estar junto, adorando a Deus, cantando e adorando o nosso Deus também. E que privilégio nós temos de termos a palavra exposta diante de nós, né? Muitos locais, inclusive que o Roger estava falando aqui, estava pensando, não tem o privilégio que nós temos, né, de ter som alto, cantar a plenos pulmões, de ter a Bíblia exposta assim, tranquilamente, sem ficar preocupado que alguém vai entrar pela porta, né, e tentar alguma coisa. Então, que bom, é um privilégio para a gente poder ter esse tempo juntos aqui. E eu gostaria de convidá-los para abrir as suas Bíblias lá no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, na verdade, deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo. O Espírito Santo, aqui no livro de Atos, ele atua, né, de forma poderosa. Então, Atos, nós vamos ler do versículo 30 do capítulo 22 até o 11 do 23. Atos 22, 30 até o 23, 11. Enquanto você vai achando aí, eu gosto sempre de lembrar, se vai ler no celular, já coloca no modo avião, né, para não aparecer aquelas mensagens aí, distrair durante a mensagem, né? Então, aproveita e já coloca no modo avião também. Antes de nós lermos o texto, é bom a gente entender o que está acontecendo, porque nós vamos entrar aqui em um texto que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Né? No capítulo 22, se você quiser ir passando os olhos aí, a gente vê que Paulo está preso, ele estava a caminho de Jerusalém e foi preso, e ele fala, e por que ele foi preso? Porque ele está falando para o povo a respeito da sua conversão, como ele havia se convertido, como Cristo havia alcançado a ele, e estava indo tudo bem, o povo estava ouvindo. Ele descreve como que Ananias, né, o curou da cegueira, e como que o seu ministério então começou. E eles estavam ouvindo até o momento em que ele menciona que Deus o havia enviado aos gentios, ou seja, para aqueles que não eram judeus. E ele estava falando para um povo de maioria judaica ali. E aí o povo, então, se rebela contra Paulo e começam a acusar ele de estar falando contra Deus, contra o templo, contra a lei. E então Paulo é preso. E ele pede permissão para falar, ele faz a sua defesa. Ele fala que não é nada disso, né, que ele está servindo a Deus, foi chamado pelo próprio Senhor Jesus, mas o povo está alvoroçado. E aí o comandante, então, manda prender de novo. Ele diz que é cidadão romano, e isso pega de surpresa aqueles que estavam prendendo Paulo, porque eles não sabiam disso. E um cidadão romano não podia ser preso sem um julgamento. E aí, então, o comandante decide levar Paulo até o Sinédrio, para ter uma audiência ali com os sacerdotes, para ver se descobre o que está acontecendo, porque querem tanto acabar com a raça de Paulo assim. E é nesse texto, nesse ambiente, que a gente entra aqui no nosso texto. Então, acompanha comigo, por favor, a leitura aí da palavra de Deus a partir do versículo 30 do capítulo 22. Então, Paulo está ali diante do Sinédrio, né, para explicar o que está acontecendo. E o texto diz assim, então: no dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. E então, trazendo Paulo, apresentou-o a eles. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá a parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu.
Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força no meio deles, levando-o para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem! Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Vamos orar mais uma vez, gente? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo tempo que já tivemos aqui. Obrigado, Senhor, pelas canções, porque podemos te exaltar através das músicas, de letras que falam tantas verdades a teu respeito, Senhor. Obrigado por isso. Obrigado pelo privilégio que temos da tua palavra sendo exposta aqui diante de nós essa noite. E minha oração é que teu Espírito Santo conduza, Senhor, esse tempo. Use esse tempo conforme a tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nos capacita, Pai, a entendermos, a aplicarmos também aquilo que o Senhor quer falar com cada um aqui nesta noite. Obrigado por isso, em teu nome que oramos. Amém. Então, a situação de Paulo é essa. Ele está aqui diante do Sinédrio e está todo mundo tentando entender por que esses homens, esses fariseus e saduceus, querem tanto acabar com a raça de Paulo. E nós temos aqui algumas coisas bem importantes para aprender com essa postura de Paulo diante do Sinédrio. Eu queria expor pelo menos 3 lições aqui muito importantes que Paulo nos dá, né, nessa noite. Obviamente que temos muitas, mas por causa do nosso tempo a gente se limita a 3, né, aplicações bem práticas. E a primeira delas é que Paulo fala sobre a sua consciência, uma consciência, uma boa consciência. No versículo 1, né, Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse: meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Você já parou para pensar a respeito da sua consciência? Você já parou para pensar o que conduz, o que dirige a sua consciência? A gente precisa lembrar que o apóstolo Paulo, antes de ter um encontro pessoal com Jesus, ele era o maior perseguidor da igreja de Jesus. Paulo ele é descrito como um touro que soltava fumaça e fogo pela boca enquanto ele perseguia os cristãos. Paulo foi responsável pela morte e prisão de muitos cristãos no início da igreja, enquanto ainda estava se formando o embrião da igreja, e Paulo era alguém que perseguia ferrenhamente os cristãos. Paulo estava segurando as roupas daqueles que apedrejaram Estevão, primeiro mártir. Paulo estava ali consentindo, e Paulo era uma autoridade entre os fariseus, mesmo entre os saduceus, entre os mestres da lei, e ele estava ali consentindo com a morte de Estevão, que foi apedrejado até a morte por falar a respeito de Jesus, por não negar a Cristo. E Paulo está dizendo aqui que até hoje ele serviu a Deus com uma boa consciência, até o dia de hoje. Paulo está dizendo que havia cumprido o seu dever para com Deus com uma boa consciência. E claro que Paulo está se referindo aqui depois da sua conversão. Mas é importante a gente lembrar de quem Paulo era antes da sua conversão, porque enquanto Paulo perseguia os cristãos, ele também acreditava que estava agradando a Deus. Ou seja, a sua consciência estava limpíssima, enquanto ele, pelo menos, autorizava e incentivava os cristãos a serem presos, mortos, terem seus direitos negados. Paulo estava tranquilo porque a sua consciência estava alinhada com aquilo que ele acreditava antes do seu encontro com Jesus. Então, enquanto ele fazia tudo isso, ele estava convencido de que fazia a coisa certa, a sua consciência estava tranquila, estava limpa. Isso gera um alerta para nós, porque a gente tende a confiar muito na nossa consciência, não é? Quantas vezes a gente já ouviu falar de alguém que vai tomar uma decisão e diz: não, mas eu estou em paz, minha consciência está tranquila. Eu me atrevo a dizer que muitos dos que nos lideram hoje estão com a sua consciência tranquila também, enquanto fazem as maiores barbaridades, né, um dia após o outro. Porque a nossa consciência ela só vai nos acusar se nós quebrarmos um padrão ao qual ela está alinhado. E se esse padrão não for a palavra de Deus,
ela não vai nos acusar se nós pecarmos, por exemplo. Então, uma boa consciência diante de Deus. Lutero, em 1521, ele foi levado pela Igreja Católica a mais ou menos uma situação parecida com a do apóstolo Paulo. Ele foi convocado, né, pelo imperador romano chamado Carlos. E isso se deu na cidade de Worms, na Alemanha, né? Isso até ficou conhecido como a Dieta de Worms. Então, Lutero foi chamado para se desculpar com a Igreja Católica, porque ele estava ensinando algumas coisas que iam contra o que a Igreja Católica ensinava. E olha que interessante a resposta de Lutero diante do imperador Carlos. Ele diz o seguinte: a menos que eu esteja convencido pela Sagrada Escritura ou por razão evidente, não posso retratar-me, pois a minha consciência é mantida cativa pela palavra de Deus, e agir contra a consciência não é certo nem seguro. O que Lutero está falando aqui é o seguinte: eu não posso me desculpar, porque a minha consciência ela é cativa, está de acordo com aquilo que a Bíblia ensina, e eu não vou me desculpar por isso. Não é seguro eu me desculpar. Não é certo eu me desculpar, porque a minha consciência não está me acusando de nada do que vocês estão falando que eu fiz de errado, porque ela está alinhada com a palavra de Deus. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente precisa ter muito, mas muito cuidado mesmo com a nossa consciência. A gente precisa, volta e meia, avaliar a nossa própria consciência. Paulo está dizendo aqui que estava servindo a Deus com a consciência tranquila, de boa consciência. Mas há muitas pessoas que acreditam que certas coisas são erradas, quando a Bíblia não condena certas coisas, e tem gente que acha que não tem problema quando a Bíblia condena algumas coisas. Né? Um exemplo que a gente pode dar aqui é o sábado, a guardar o sábado. Alguns pensam que os cristãos devem guardar o sábado, embora a gente entenda que não precisamos mais guardar o sábado como o Antigo Testamento ensinava. O próprio Senhor Jesus diz que Ele é o sábado, Ele é o descanso, né? Ele é o nosso sábado agora, né? A nova aliança em Cristo, nós não temos mais que guardar o sábado do Antigo Testamento, mas muitos e muitos cristãos dizem que nós devemos guardar o sábado. Há pessoas que talvez não vão ver nenhum problema em, por exemplo, consumir coisas que não são muito boas, né? Baixo padrão naquilo que acessa no seu celular, no seu computador, porque não tem um versículo descrevendo isso claramente como sendo pecado, e a sua consciência não o acusa. Então, a gente precisa estar muito atento à nossa consciência. Nem sempre, quando formos acusados pela nossa consciência, estamos necessariamente errados, e nem sempre que estivermos tranquilos a respeito da nossa consciência, estamos fazendo o que é certo. Em todas as coisas, precisamos correr para a palavra de Deus. Ela é, ou deveria ser, a nossa consciência. Ela deveria dizer aquilo que é certo ou errado, e nós deveríamos submeter-nos a isso. Então, pode ser que a nossa consciência esteja calejada. Muitos anos atrás, eu ouvi uma ilustração, que eu não sei até hoje se é verdade ou não, mas é uma boa ilustração, né, de que lá no Alasca, onde tem o povo mora naqueles iglus de gelo, né, dizem que, obviamente, lá não tem geladeira, né? Então, eles guardam as caças lá de fora da casa, e ela congela, né, e assim que eles mantêm o alimento, né, não precisa de geladeira, de freezer. Mas, às vezes, há problemas com lobos. Os lobos descobrem que ali tem uma comida de fácil acesso e eles passam, então, a roubar essa comida. E, para resolver esse problema, os moradores locais, eles pegam uma faca bem afiada, sujam ela com sangue e colocam ela na neve, no pátio da casa, ali, com a lâmina virada para cima. Esse sangue congela ali, mas fica o cheiro. E dizem que o lobo vai lá e começa a sentir o cheiro do sangue e começa a lamber a faca. Espero não chocar ninguém com isso. É uma ilustração, tá, gente? Não sei nem se é verdade. E aí, o que acontece se a gente ficar lambendo o gelo? Alguém já ficou comendo coisa gelada há muito tempo? Fica tudo amortecido, né? Tanto é que quando a gente bate, a gente põe o gelo ali para ajudar. E aí a língua do bicho vai ficando cauterizada, vai ficando insensível. Ele corta a língua na lâmina e ele começa a sentir um gostinho do próprio sangue e acha que está comendo. E morre ali, perdendo sangue, lambendo o próprio sangue. Enfim, uma coisa nojenta, chocante, mas eu sei que vocês não vão esquecer mais dessa ilustração. Vão chegar em casa e alguém vai perguntar, e aí, como é que foi a celebração?
Vão lembrar dessa história com certeza. O que eu quero dizer com tudo isso, gente? Que a nossa consciência ela pode ficar cauterizada, assim como a língua do lobo. E a gente pode estar chafurdando no pecado com a consciência tranquila. Quando eu fazia aula de violão, muitos anos atrás, meu professor pedia se eu tinha treinado naquela semana. Eu dizia, sim, treinei. E ele falava, deixa eu ver teus dedos da mão. Aí me quebrava, né? Porque não tinha nenhuma marca, não tinha calo, não tinha bolha, não tinha nenhuma marca. E ele sabia, não treinou, né? Por quê? Porque se a gente ficar treinando violão, quem já fez aula de violão, quem já tentou tocar, ou quem toca, sabe? Vai ficando calejado, cria um calinho na ponta do dedo e com o tempo não dói mais. Por quê? Qualquer coisa que a gente for fazendo repetidamente vai calejando. E essa é uma outra ilustração bem melhor do que a do lobo, né? Para dizer que a nossa consciência fica calejada. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Ninguém vai lembrar do violão, todo mundo vai lembrar do lobo, né? Todos nós temos a nossa consciência influenciada por algo, alinhada com alguma coisa. E se não for a palavra de Deus, a gente pode estar pecando de consciência tranquila. Mas o fato de eu fazer algo com a consciência tranquila não anula o fato de ser pecado e ser uma ofensa contra Deus. Continua sendo pecado. Uma consciência, uma boa consciência é o que a gente pode aprender aqui no primeiro versículo já da nossa passagem, a termos uma boa consciência o tempo todo. Porque nós vivemos numa cultura em que se perdeu a consciência. Cada um pode fazer aquilo que é certo aos seus próprios olhos, cada um pode tomar as decisões que achar melhor, cada um pode andar conforme quiser e está tudo bem, né? Ninguém pode falar nada, ninguém pode dizer que está errado, não há mais uma verdade absoluta. Eu não sei se vocês têm a sensação, uma sensação que eu tenho quando a gente olha para a nossa cultura, é que a verdade ela é quase que um líquido que escorre no meio dos dedos, assim, ela é uma coisa liquefeita. Cada um tem a sua, cada um tem a sua versão da vida e daquilo que é certo e que é errado. Mas nós sabemos que isso não é verdade, nós temos uma verdade absoluta e ela é a palavra de Deus. E a nossa consciência, a nossa vida precisa estar alinhada, precisa estar cativa, usando as palavras de Lutero, pela palavra de Deus, em tudo que nós formos fazer. Então a gente precisa avaliar a nossa consciência. O melhor que nós podemos fazer é obedecer aquilo que a Bíblia ensina. E a gente não vai correr o risco de errar, nem de ser contra, né, um Deus que é santo. A segunda lição que nós aprendemos aqui, então, na continuação do nosso texto, é a submissão à autoridade. Olha que interessante o que acontece. Então, versículo 2. Diante disso, né, quando Paulo fala, diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. E aí Paulo diz, Deus te ferirá parede branqueada. Que xingamento, né? Tipo, querem chamar alguém de cara de leite, né? Um xingamento, mas tem sentido esse xingamento, tá? Parede branqueada, estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? E aí tinha gente perto de Paulo, e eles falam, como você ousa insultar o sumo sacerdote? E olha que interessante a postura de Paulo. Ele recua. Paulo recua. Ele estava já partindo para discussão, e ele dá um passo para trás, e ele diz, Paulo respondeu, versículo 5, irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito, não fale mal de uma autoridade do seu povo. Interessante, né, o que acontece aqui. Paulo está sendo julgado, está ali no bate-boca, o cara manda bater na boca dele, ele chama o cara de parede branqueada. Isso uma alusão ao sepulcro caiado, que Jesus chama os fariseus. Porque os judeus eles não podiam encostar em túmulo, né? E aí, então, eles pintavam de branco os túmulos, para ficarem bem evidentes, para não tocar ali acidentalmente, ter que fazer todo o ritual de purificação, todo aquele rito cerimonial de purificação, porque tinha encostado num túmulo. Então, eles pintavam de branco, ficava a coisa mais linda, bem branquinho por fora. E quando Paulo chama ele de parede branqueada, é uma alusão a esse tipo de caixão, que é pintado de branco, que é uma alusão ao que Jesus chamou os fariseus de sepulcro caiado, ou seja, por fora eram bonitinhos, mas por dentro estava com osso de morto, estava mal cheiroso, né, fedendo. Então, esse insulto de Paulo, a gente não faz nenhum sentido para a gente, mas era imediatamente o que foi entendido por aqueles que ouviram, né? Tanto é que os caras, tá falando isso do sumo sacerdote. Paulo fazia mais de 20 anos que não passava por ali, ele não sabia, não conhecia o sumo sacerdote, e assim que ele fica sabendo que é o sumo sacerdote, ele tira o pé do acelerador, né?
E, olha, eu não sabia que era o sumo sacerdote. Aqui tem uma lição muito importante para a gente. Nós temos uma tendência de olharmos para as autoridades, seja dentro da comunidade cristã, seja fora, como sendo uma coisa ruim. E é interessante que isso já vem meio instintivo. Os meus filhos, às vezes, eu tenho que ensinar para eles que a polícia é boa, e que o bandido é mau. Eles instintivamente veem polícia e ficam com medo. Eu digo, mas vocês estão com medo por quê? Fizeram alguma coisa que eu não estou sabendo? Estão com medo por quê da polícia? A polícia é boa, a polícia ajuda a manter a ordem, né? A gente tem que ensinar aos filhos que isso é uma coisa boa, porque eles instintivamente têm medo de autoridade. É uma coisa ruim a autoridade. E a gente, às vezes, tem esse hábito inato em nós, essa rebeldia que o pecado causa em cada um de nós. Mas o princípio de nós respeitarmos, nos submetermos às autoridades, nunca foi revogado. E é por isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 5, ele está citando lá um texto de Êxodo: não fale mal de uma autoridade do povo. Esse é um princípio muito importante. Submissão à autoridade. É uma tensão, nós poderíamos ficar aqui horas falando a respeito só desse assunto, mas o princípio permanece. Não fale mal de uma autoridade do povo. Não fale mal da sua liderança. Não fale mal daqueles que se desgastam no trabalho do Senhor. Eles cuidam como quem vai prestar contas. Então, a gente precisa lembrar, volta e meia aqui, os líderes, agora falando do contexto eclesiástico, falando do contexto de igreja, eles trabalham com um chefe que sabe tudo a respeito da vida deles, não é? Deus conhece o coração de cada um dos líderes daqui, da Aliança Centro, de todas as igrejas. E cada um de nós, como membros, vamos prestar contas. E aqueles que têm responsabilidade de liderança, mais ainda. Então, fica tranquilo, não precisa ficar falando mal, não precisa ficar se rebelando. Liderança é uma coisa boa, instituída por Deus, certo? Para nos ajudar a caminhar de acordo com a sua vontade. O princípio que Paulo citou aqui, ele nunca foi revogado de ter autoridade. Quando ele percebeu que era uma autoridade que estava falando com ele, ele recua, imediatamente. Imediatamente. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Mas Paulo percebe uma coisa aqui também interessante na sequência. Ele sabia que parte desse grupo era saduceus e outra parte era fariseu. E o texto deixa muito claro aqui, né, que os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em espíritos, não acreditavam em anjos, e os fariseus acreditavam em tudo isso. E Paulo usa uma estratégia, uma das mais antigas estratégias de guerra, que é dividir para conquistar. Não é? Paulo, olhando ali, ele viu, bom, aqui nós temos saduceus e fariseus que são inimigos, mas que nessa situação estavam juntos contra Paulo. E ele fala, irmãos, sabe por que eu estou sendo julgado aqui? Porque eu creio na ressurreição. E o que ele faz com isso? Todos aqueles que eram fariseus, opa, como assim? Ele está sendo julgado porque crê na ressurreição. Isso é coisa dos saduceus, que não creem. E aí, então, o texto diz que começa uma discussão fervorosa ali. Paulo usou uma artimanha. Paulo não era bobo. Ele falou, olha, ele não mentiu, porque ele estava sendo julgado por causa disso mesmo, que ele estava falando que Jesus ressuscitou dos mortos. E falou, olha, gente, eu estou sendo julgado aqui porque eu creio na ressurreição. E aí, então, começou um rebuliço naquela reunião, um alvoroço. E tamanho foi aqui o rebuliço que o comandante decide retirar Paulo dele, porque ele ficou com medo que os caras iam destroçar Paulo, iam literalmente despedaçar Paulo. E aqui nós temos uma outra lição na fala de Paulo, que é sobre a ressurreição de Jesus. E o próprio Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 15, que se Jesus não ressuscitou, nossa fé é em vão. Não tem por que nós nos reunirmos como igreja, não tem por que nós buscarmos obedecer a palavra, não tem por que nós buscarmos santificação. Se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é em vão. Paulo acreditava profundamente nisso. E ele usa isso, então, para causar essa confusão toda e, de certa forma, ser saído. Tanto é que um fariseu disse ali, não encontramos nada de errado nesse homem. Percebam como mudou o tom da conversa? Paulo estava ali sendo julgado por todo mundo. Ele falou a respeito da ressurreição, os fariseus disseram, não tem nada de errado com esse cara. Ué, não encontramos nada. Vai que algum espírito, um anjo tenha falado com ele. E aí, então, acho que os saduceus ficaram mais irados ainda, revoltados ainda. E aí, então, o comandante manda levar Paulo embora daquela reunião. E, por fim,
A terceira lição nesse texto que nós temos aqui está aí no versículo 11, no final, e quase que passa desapercebido. Diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. A gente precisa olhar com um pouquinho de calma para esse versículo, porque a primeira coisa que me chamou muita atenção, espero que tenha chamado muito a sua atenção nesse versículo, é que Jesus se colocou ao lado de Paulo. Paulo estava preso e o texto diz: na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele. O que eu quero dizer que me chamou a atenção, vocês perceberam que Jesus não tirou Paulo da prisão? Jesus conhecia a situação de Paulo, ele sabia que Paulo estava passando, ele sabia todo o sofrimento que Paulo já vinha enfrentando até chegar ali, e ele está do lado de Paulo na prisão, ele não faz um milagre. Em outro momento, sim, né? Paulo e Silas são tirados da prisão, mas aqui Jesus está do lado de Paulo na prisão. Jesus está presente na situação difícil de Paulo. Jesus está ali corporalmente presente com Paulo no seu sofrimento. Em português, a gente não consegue captar toda a profundidade desse texto, porque não é só do lado no sentido de parar do lado. A ideia da palavra do texto no original é de que Jesus cobriu Paulo. É uma coisa como um abraço, uma coisa mais não é só parar do lado ali, botar a mão no ombro assim. É uma coisa mais profunda que Jesus fez ali com Paulo. E aí então Jesus ressurreto fala para ele coragem. E a melhor tradução para essa palavra seria como se Jesus tivesse falado para Paulo constância. A NVI traz coragem, mas a palavra melhor tradução seria constância, só que não faria muito sentido para a gente. Né? Como se Jesus estivesse falando para Paulo: seja constante, permaneça constante. Não é só um vamos lá, né? Coragem, fica firme. Não, seja constante, seja constante. Seja consistente, permaneça no ministério. Olha só, como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. Seja constante, permaneça fiel ao seu chamado. É necessário que você passe por isso. No chamado de Paulo, quando o pessoal começa a dizer olha, Paulo é um perseguidor da igreja. Lembra quando Ananias diz que era para ele se reunir lá com os outros discípulos, os outros apóstolos, e eles dizem: mas sabem quem é Paulo? Paulo é perseguidor da igreja, tem certeza? O próprio Senhor Jesus disse que era necessário que ele ensinar a Paulo o quanto ele deveria sofrer pelo nome de Jesus. E é o que estava acontecendo na vida de Paulo. Paulo está sofrendo aqui no seu ministério para levar o evangelho aonde Jesus havia pedido para ele levar. E essa é a mensagem para Paulo, mas essa mensagem também é aquela que se estende para todos nós. Foi assim que Jesus encorajou o apóstolo: seja constante. E se tem alguém que era constante no seu ministério, era o apóstolo Paulo, temos que convir, né? Se é um cara que vamos dizer assim, era teimoso no seu ministério, era Paulo. Paulo foi apedrejado em uma situação, levado para fora da cidade, tendo como morto. Todo mundo achou que tinha morrido. E Paulo retoma a consciência. Sabe o que ele faz? Ele dá no pé e foge. Não, Paulo limpa a sua roupa e entra de novo na cidade. Acabou de ser apedrejado, estava tido como morto. Ele levanta e entra de novo na cidade. Paulo era alguém constante. Paulo era alguém que se sacrificou fisicamente pelo ministério. E ele também teve que ouvir do Senhor Jesus: seja constante. É necessário que você fale também em Roma, como falou aqui em Jerusalém. E às vezes para nós também pode ser que esteja difícil. Ou me arrisco a dizer que nenhum de nós aqui foi apedrejado, né, por testemunhar a respeito disso. A gente vive numa cultura em que ainda a gente pode testemunhar tranquilamente. No máximo a gente vai ouvir uma zoada, no máximo uma oportunidade vai ser perdida, mas assim, ninguém vai nos apedrejar, a gente ainda não vai ser preso, ainda não vai sofrer fisicamente. E por vezes a gente acha que está sofrendo, que está difícil. Mesmo assim, se você acha que está difícil, que está sofrido, a palavra para você é a mesma para Paulo: seja constante, seja constante. Jesus também chamou a mim e a você, assim como chamou o apóstolo Paulo. E lá em Mateus capítulo 28, qual é o nosso chamado? Para irmos até os confins da terra,
fazendo discípulos, batizando, ensinando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não termina aí o texto. Vocês lembram o que diz no final? E eis que estarei até o fim. Jesus, assim como estava com Paulo, Ele estará conosco também. Ele não nos chamou e nos largou ao léu. Ele nos chamou, Ele nos capacita constantemente e está conosco constantemente. Pode ser que a situação seja ruim, Jesus sabe o que é passar por situação. E Ele está comigo e com você também, assim como estava com o apóstolo Paulo. Jesus não vai te deixar sozinho no chamado. Paulo talvez estivesse frustrado, estava ali preso, porém Deus usou isso de diversas maneiras. E Deus usou as prisões de Paulo de várias formas. Né? E quando ele foi preso lá em Roma, Paulo tem a oportunidade de falar para pessoas que talvez ele nunca falaria de outra forma, se não estivesse. Ele testemunha do Evangelho também na prisão. Uma boa consciência é o que nós precisamos. Avaliar a nossa própria consciência. Dedique um tempo essa semana para pensar a respeito da sua consciência. Aonde ela está alinhada, aonde ela tem te acusado. Talvez tenha algum pecado que você tem praticado deliberadamente. A sua consciência já não te atinge mais. Está cauterizada. Assim como os dedos do violão. Acharam que eu ia falar do lobo, né? Talvez tenha algum pecado que, de tanto repetir, no começo era assustador. Agora, já não causa mais nada. Isso é cauterização da consciência. Não deixou de ser pecado, só deixou de ficar lá aquela luzinha acesa na sua consciência. Uma submissão às autoridades. Deus colocou autoridades na nossa vida. Às vezes a gente não vai gostar. Mas a orientação bíblica para todas as autoridades que estão na nossa vida, sejam cristãs ou não, é orem por elas. Não é de fazer revolta, não é de ficar queimando neurônio, não dormir à noite. É ore por elas. Nenhuma autoridade existe que não foi dada por Deus. Ninguém faz nada sem a permissão de Deus. A gente pode ficar tranquilo nisso, não é? A gente não entende, a gente não gostaria que fosse diferente, mas a gente precisa confiar no bom pastor, que conduz as suas ovelhas no pasto que Ele quer, de acordo com a sua vontade. Conduz as nações, reis se levantam, reis caem, de acordo com a vontade de Deus. Nós somos chamados a orar pelos nossos líderes, principalmente aqueles no contexto de igreja, principalmente aquele seu facilitador, seu líder de grupo, os obreiros, os presbíteros. Ore por eles. Quando dá vontade de falar mal, ora por eles. Ora por você também, pedindo perdão. E, por fim, seja constante. Seja constante. A terceira lição que esse texto nos dá aqui, é que Jesus está conosco, não importa a situação. Seja na bonança, seja no fracasso, Jesus está junto. Jesus sabe exatamente aquilo que nós precisamos. Tem uma música do Projeto Sola, que fala do Salmo 23, que aquilo que eu não tenho, eu não preciso. E é exatamente isso. A gente, às vezes, fica olhando para aquilo que não tem. Mas se você não tem, é porque não precisa. Porque se Jesus é o bom pastor, Ele vai dar tudo aquilo que a gente... E se eu não tenho, então a lógica é essa, eu não preciso. Seja constante, permaneça firme, pela fé. Pela fé. Jesus nos comissionou, mas Ele nunca nos abandonou, nunca nos deixou ao léu. Ele está presente em todos os momentos de nossas vidas. Que a gente possa avaliar, à luz desse texto, as nossas próprias vidas, a respeito da nossa consciência, da nossa relação com as autoridades, e tendo a certeza que Jesus está conosco o tempo todo. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, porque mais uma vez nós temos a chance de nos arrependermos dos nossos pecados, de olharmos, Pai, para a nossa própria vida, de avaliarmos, Senhor, como temos caminhado à luz da Tua palavra, e voltarmos atrás, Pai, pedimos perdão aonde temos caído, Senhor, e voltarmos para o Senhor. Obrigado porque cada batida de nossos corações é uma nova oportunidade que temos, Senhor, de crescer na Tua direção, de sermos santificados pelo Senhor, de obedecermos, Pai, a Tua palavra. Então, que Teu Espírito Santo, Senhor, sonde os nossos corações e que a nossa consciência, Pai, nos acuse aonde temos pecado contra o Senhor. Que a nossa consciência seja um instrumento, Senhor, do Teu Espírito em nós, nos mostrando, Senhor, quando estamos andando num caminho que não é bom, que não Te agrada, mas que a gente só confie na Tua palavra, unicamente, Senhor. Todos os aspectos de nossas vidas devem ser submetidos ao que Tua palavra nos ensina. Nos ajuda, Senhor, a termos
uma relação sadia, que te glorifica com aqueles que o Senhor colocou como autoridade em nossas vidas. Muitas vezes não entendemos teus planos, muitas vezes não entendemos o porquê, o para quê, mas a orientação da tua palavra é que a gente ore, que a gente honre aqueles que o Senhor colocou como líder em nossas vidas. Que tenhamos a postura do apóstolo Paulo, que ao perceber que tinha falado contra uma autoridade, Senhor, recuou, voltou atrás, para não pecar contra ti. Não é por causa das autoridades que fazemos isso, Senhor, mas é pela obediência ao Senhor. Então nos ajuda, Senhor, a percebermos se temos pecado também nesse sentido. E muito obrigado, Senhor, por essa promessa que temos lá no Evangelho de Mateus, de que o Senhor estará conosco todos os dias, Pai, nos capacitando, nos usando, nos animando, nos disciplinando. Muito obrigado por isso, Senhor. Obrigado porque como o Senhor esteve com o apóstolo Paulo na prisão, dizendo para ele ser constante, que era necessário que ele passasse por isso, que nós também entendamos, Pai, que precisamos ser constantes, não nos deixando levar, Senhor, pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, mas confiando na Tua palavra, confiando no Senhor. O Senhor é constante, o Senhor não muda, o Senhor não falha. E precisamos, Pai, da ação do Teu Espírito em nós para fazermos tudo isso, porque sem Ti nós não conseguimos, Pai. Nós não passamos de pó da terra. Então, obrigado por isso. Obrigado mais uma vez pelo tempo aqui juntos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Abençoa, Pai, nossas vidas, o restante da noite, a semana que temos pela frente também, conforme a Tua vontade e o Teu propósito. É em Teu nome que eu oro agradecido. Amém.